Olá pessoal, meu nome é Thaís Marcela e eu estou aqui no podcast da Unimed Campo Grande e convido vocês a ouvirem o nosso tema que será sobre a síndrome da segunda-feira e a síndrome do impostor. Olá, estamos aqui para mais um podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Hoje com o assunto Síndrome do Impostor e a Síndrome da Segunda-feira. Assunto interessante, né, gente? E conosco aqui a psicóloga Thaís Marcela. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Né? Seja bem-vinda, Obrigada. Thaís. Gratidão aí por aceitar nosso convite. Como é que nós chegamos nesses temas? Primeiro, nós começamos a acompanhar nosso próprio dia a dia lá, eu e minha equipe, e aí começamos a entender principalmente síndrome de segunda-feira, que eu vou gostar bastante de te ouvir falar dela. Uhum. Mas também porque nós fizemos uma pesquisa, né? A gente sempre faz pesquisa para entender temas relevantes para o nosso público, e aí nós chegamos a esses dois, né? Uhum. E eu quero que você me explique um pouquinho sobre essas síndromes. Vamos lá, primeira, síndrome do impostor. Certo. Bom, a síndrome do impostor, ela nada mais é do que comportamentos que as pessoas têm contra elas mesmas, vamos dizer assim. Tá. Eu acredito que chega num nível tão alto de autocobrança, de querer fazer o melhor e às vezes não conseguir, porque nós somos seres humanos e nem sempre a gente vai conseguir 100%, que ela começa a se sabotar. Ela começa a achar que ela é uma fraude, ela começa a achar que ela não sabe nada, que vão descobrir ela, que vão descobrir que ela não sabe nada, que ela tá criando um personagem, que ela tá inventando. Então, a síndrome do impostor, ela vem com esse comportamento das pessoas de não acreditarem em si mesma. Tá. E tem gatilhos que ativam essa síndrome? Sim, com certeza. Geralmente, pessoas que desenvolvem isso na fase adulta, quando era criança, provavelmente tinha uma família que às vezes cobrava muito ela. Tá. Às vezes dizia sempre que ela era, você é muito inteligente, você tem que chegar lá, às vezes até por uma pressão psicológica. E ela cresceu com aquela necessidade de sempre dar conta de tudo, de sempre conseguir fazer tudo. E aí no momento em que talvez ela não conseguiu, é o momento que ela se sabota e acha que nada do que ela fez foi o suficiente ou foi bom. E você vê, né, é uma coisa interessante que você traz. A família faz isso com a criança sem imaginar. Não, de forma inconsciente. Às vezes está achando até que é um estímulo, né, para ela poder crescer. E tem várias pessoas que às vezes não sentem dessa forma quando crescem, mas também depende muito do ambiente de trabalho que essa pessoa está. Às vezes, quando ela vai ser, por exemplo, promovida, então ela quer ser melhor, né? Quando ela tem um chefe que às vezes cobra, exige muito dela, ela tem metas para serem batidas, então aquilo acaba despertando nela uma necessidade maior de cumprir, de dar conta. De entrega, né? Você trouxe essa questão do profissional. Você acha que é no profissional que talvez esse gatilho seja mais acionado? É mais acionado. Não que nas outras áreas não sejam. Porque pode sim envolver relacionamentos, a pessoa querer ser sempre o melhor para o outro e às vezes não se sentir, né, o suficiente. Capaz, mas no trabalho, eu acredito que é o que pesa mais. Porque é o que ela faz todos os dias, é o que ela está em prova, né? E que tem aquela rotina, né? Sim. Tem outras pessoas com ela ali concorrendo. Exato. Agora fala para mim, como que eu sei que eu posso, ou qual é o sintoma, o que é que pode me levar a perceber ou chamar minha atenção para que eu esteja desenvolvendo isso? É muito importante que você comece a pensar, a avaliar, na verdade, a sua autocobrança. Tá. Eu sempre tenho falado isso nas redes sociais, do quanto que é importante a gente se permitir, entender quais são as nossas limitações, até onde eu consigo ir, até onde talvez eu não dou conta, entender que nós somos seres humanos, que às vezes a gente vai falhar, que às vezes nem tudo vai sair conforme a gente planejou, porque nós não temos o controle de tudo. Quando você se perceber nessa autocobrança muito grande, né, muito extrema, pode perceber que tem alguma coisa ali te atrapalhando. Tá. Tem alguma coisa ali te sabotando e que você pode estar desenvolvendo uma síndrome do impostor. E que às vezes o interessante é que sim, somos cobrados, é natural, né? Sim. E o mundo está fazendo cada vez mais rápido e cada vez mais isso. Mas às vezes a gente pega para si, né? Eu vejo, eu estou falando por mim, tá? Cobranças que às vezes não são nem das outras pessoas ou da empresa para comigo, e sim eu mesmo que tenho, né? Essa cobrança, esse sofrimento.
e que aí traz todo esse... De querer ir além, né? Por isso que muitas pessoas acabam desenvolvendo a síndrome de burnout, porque daí é o acúmulo disso ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouquinho dessa síndrome depois, que muito me interessa. Você quer ficar o tempo todo tentando controlar a situação, ou tentando fazer todo mundo ficar bem, ficar bem, tudo dar certo. E esquece de você, esquece de você. Thaís, deixa eu te falar, isso tem alguma coisa a ver também com autossabotagem? Totalmente. Eu acredito muito que a síndrome do impostor, ela tá ligada à autossabotagem. Porque a autossabotagem, ela gera um ciclo na nossa vida. Se a gente não consegue sair desse ciclo, você fica ali, girando o tempo todo, fazendo coisas ou não fazendo coisas que você deveria fazer, justamente por achar que você não é o suficiente, que você não é capaz. Você coloca seu celular, por exemplo, para despertar de manhã, e aí quando ele toca, você coloca ele na soneca, porque isso já é uma forma de autossabotagem, né? Você pensa que você pode se atrasar, mas você fala, não dá nada, vai dar tudo certo, eu preciso descansar. E quando você levanta, seu dia já tá corrido, você já começa todo atropelado. Já começa todo atropelado, e aí você já acha que às vezes acontece algum problema no meio do caminho, e aí você já começa a se culpar, achar que, né? Claro, a responsabilidade foi sua, mas por conta de um comportamento que você teve ali de autossabotagem mesmo. Que não precisava, né, ter tido. Só seguir um pouquinho do seu planejamento ali, tudo fica melhor, né? Agora fala para mim, vamos entrar nessa questão da síndrome de burnout que você citou. Explica para quem está nos acompanhando, quem tem esse diagnóstico já entende, mas explica um pouquinho, porque daqui a pouco a gente ajuda alguém que ainda não sabe a começar a prestar mais atenção e procurar uma ajuda para o que é essa síndrome de burnout. Claro. Bom, a síndrome de burnout, ela já vai um pouco além, ela vai para o esgotamento mental, esgotamento profissional. O trabalho, ele é o lugar que a gente geralmente passa o maior tempo da nossa vida, dos nossos dias e da nossa vida, dependendo do tempo que você ficar lá. A gente fica mais no trabalho do que com família. Com certeza. Mais. Então, quando você começa a ter aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui, que ir para o trabalho te gera um cansaço, te gera uma ansiedade, te gera sentimentos, sintomas, né, negativos, você tem que ficar atento, porque você pode estar desenvolvendo síndrome de burnout, porque o que mais acontece são afastamentos de pessoas do trabalho, porque ela não consegue mais ir para o trabalho, ela não consegue ver mais aquelas pessoas, tem gente que não consegue passar nem na frente do lugar, então tem vários níveis também, né? Você sabe que eu tenho relato de amigos, né, que desenvolveram, eu já tive, né, em um tempo passado isso, e de amigos que tiveram e que eles paravam no estacionamento e não conseguiam sair do carro para entrar para trabalhar. Não conseguia, né? Vinha várias sensações, o corpo gritava, por assim dizer, e a pessoa não conseguia sair do carro e tinha que ir para casa. Porque eu também já tive vários casos que eu atendi no consultório que eu tinha um paciente que ele chegava 1 hora antes de entrar no serviço, ficava no estacionamento para ele conseguir lidar com aquelas emoções para conseguir entrar. Aquilo, né? Exatamente. Então, às vezes, justamente a pessoa está se esforçando, e isso que ainda tem gente que consegue ir, tem gente que já nem sai de casa. Então, porque aquele ambiente não necessariamente é culpa do trabalho, do chefe, do lugar, mas da própria pressão que a pessoa colocou naquele trabalho, né, por conta, às vezes, da síndrome do impostor, já começou ali, e aquilo foi se tornando pesado cada vez mais, e aí chegou um ponto que ela já não consegue mais nem estar naquele lugar. E outra, sobrecarga de coisas, né? Porque também, às vezes, a gente acha, é muito trabalho. Mas, na verdade, eu tenho uma sobrecarga de coisas. Quando eu saio do trabalho, eu vou para minha casa, eu tenho N coisas para resolver, né? Você tem uma vida pessoal e tudo mais. Eu tenho meu estudo, eu tenho algo mais. E tudo isso chega um momento que eu preciso respirar e parar um pouco, né? Porque senão... Isso cresceu muito durante a pandemia, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa. Então, o home office, o que era uma coisa que era para ser muito boa, ela começou a se tornar muito ruim para algumas pessoas, porque não paravam de trabalhar nunca. Tava dentro de casa, então, e também misturava tudo, né? Misturava tudo. As pessoas já não sabiam mais qual era o horário do trabalho, horário de estar com a família, horário de não sei o quê, e aí a vida não para, né? Fica muito complicado.
Enfim, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da síndrome da segunda-feira. E aí tem algumas coisas, né, que são bem populares. Exemplo, eu estou em casa, eu escuto lá um barulhinho de um determinado programa de televisão e eu já falo, amanhã é segunda-feira, né? Ou o domingo é o dia que a pessoa já prefere ficar em casa, eu preciso descansar porque amanhã é segunda-feira. Ou, eu tenho horário para chegar em casa mais cedo porque amanhã é... Enfim, tudo é pensando e já trazendo um peso para segunda-feira. Um sofrimento, né? Agora vamos falar um pouquinho então da síndrome de segunda-feira. Explica para nós, por favor. Na verdade, essas 3 síndromes, elas estão muito interligadas, porque é como se uma coisa puxasse a outra. Mas a síndrome da segunda-feira, ela diz respeito a nossos comportamentos, às nossas emoções, mas também ao nosso próprio metabolismo. Porque o que as pessoas fazem no final de semana? Elas comem bastante, elas bebem às vezes bastante, elas se desligam mesmo do mundo, né? Fazem tudo o que elas acham que deveriam fazer e não fazem durante a semana. Então, até o nosso próprio corpo, ele sente isso no domingo. Ele tá mais cansado, ele tá mais... o metabolismo tá mais lento, porque às vezes a gente não fez nenhum esporte, não fez nada que a gente faria durante a semana. Então, o corpo, ele já dá aquela reação. E aí, pensando no comportamento, na emoção, é como se a gente acumulasse tudo aquilo e aí depositasse tudo na segunda-feira. Nossa, o sábado, o domingo foi tão legal, mas aí vem segunda e vai começar tudo de novo. Então, a síndrome da segunda-feira, ela vem muito do nosso comportamento também. E do peso que a gente tem de colocar as responsabilidades da nossa vida em coisas, em pessoas, em dias. Porque o que você vai fazer na segunda que você não poderia fazer na sexta? Sim. O que você vai fazer na sexta que você não poderia fazer na segunda? E tem muita gente que acumula coisas da sexta-feira pra segunda. Tipo, tá chegando lá final da tarde, 5 horas da tarde. Não, segunda-feira eu vejo isso. Faço. E aí, segunda-feira fica um dia cheio. E aí, você já sabe disso. No domingo, aquilo ativa em você. Você fala, pronto, vai ser o pior dia, né? Já tem 1 milhão de coisas pra fazer. Juntando isso que você está falando, linkando um pouquinho, então eu tenho como amenizar o meu trauma, o meu problema com a segunda-feira, né? Tem sim. Dá essas dicas, reforça para nós essas dicas. Pensando, né, nessa parte do metabolismo do corpo, o que geralmente os médicos mesmo indicam é que a gente tente manter uma rotina até em relação à alimentação, ao que você for beber. Se você for tirar, por exemplo, o sábado para comer, né, outras coisas ou para ingerir álcool, que seja, domingo tira para descansar, porque tem gente que emenda, começa na sexta, para no domingo à noite, e aí a segunda é aquele dia que vem tudo. Então, a orientação até, que eu até estudei um pouco sobre isso, os médicos falam é que você determine um dia ali do final de semana para você fazer e o outro para você descansar. E também, a segunda coisa que eu falo muito sobre comportamento é que acredito que a nossa mudança de pensamento, ela vai fazer muita coisa. Porque, por exemplo, segunda-feira numa praia é um dia ruim? Nem um pouco, né? Não. Então, na verdade... tem muito meme na internet, né? Tipo, segundou e a pessoa tá lá na praia, tá tão difícil. Ou seja, o problema não é a segunda-feira. O problema talvez é onde você está, o que você tá fazendo. Então, colocam-se muitas expectativas na sexta, né? Sextou e tudo mais. Às vezes a pessoa até trabalha no sábado, mas sexta-feira é um dia tão animado, então a gente tem que viver os outros dias como se fossem sexta-feira ou como se fossem todos os dias iguais. Então é nosso comportamento. Até uma dica importante é talvez você tirar na segunda-feira para fazer uma atividade que você goste. Começar o dia já fazendo ela, ou tirar a noite para assistir série, para fazer uma comida que você gosta, para você também despertar essa sensação de que é um dia comum, normal, que está tudo bem ser segunda, depois tem a terça, a quarta, a quinta. E então, assim vai indo, é muita mudança de comportamento e de pensamento também. Legal. Tirar esse peso de, meu Deus, domingo. E essa coisa cultural que a gente traz, cultural. Né? Isso é muito cultural né? do próprio Brasil. Brasil, né? Segunda-feira sofrido. Agora, vamos lá. Dá uma dica pra gente, para ambas as situações, né? Você vê que rapidamente aqui nós falamos em 3 síndromes. Sim. Como é que nessas situações eu posso perceber que tem algo errado, ou eu não tenho diagnóstico algum, eu tenho sensações, né? Sim. Porque é isso que acontece. Como é que eu percebo que tem algo errado e eu
tenho que procurar uma ajuda, ou eu preciso ficar mais alerta, pelo menos, entendeu? Eu acho que é sempre importante estarmos alertas, prestando atenção. Por isso eu falo muito sobre o autoconhecimento, a importância da gente se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe exatamente o que você está sentindo. E aí você percebe, opa, isso aqui não é normal, eu nunca senti isso dessa forma. Então é sempre estar percebendo os seus comportamentos. Se você começou a fazer uma coisa que você não fazia antes, se você começou a se cobrar mais do que você se cobrava antes, principalmente em etapas de mudanças da vida. Mudei de trabalho, subi de cargo, mudei de cidade, terminei um relacionamento, tudo, qualquer fase que seja, você estar atento, mas você também aprender a se permitir muitas coisas, a aceitar que você é um ser humano, porque a gente tem uma cobrança muito grande por conta de tudo que a gente está vivendo hoje, né, de sermos mais ansiosos, de termos mais demandas, de querer sempre que as coisas aconteçam no nosso tempo, que dê conta. Então é muito essa observação de si mesmo, dos comportamentos, e sempre procurar uma ajuda, né? Se você puder ir fazer uma consulta com um psicólogo, se você estiver sentindo alguma coisa, pelo menos para tentar entender o que é aquilo, ou num médico, se for alguma coisa fisiológica. Então, estar atento Porque mesmo. Porque o corpo manda sinais, né? Manda demais. Demais. E a gente, às vezes, acha que não, que é o somatizar. E reluta aí entender às vezes o seu cabelo isso, começa a cair demais, aí você fala assim, mas é normal, é só porque eu tô com 30 anos e cai mesmo. Eu passei tinta diferente no meu cabelo e às vezes tá fica caindo, justificando. Tô com umas manchinhas no corpo, mas não, isso aqui é do sol, é do calor. E às vezes é um estresse, é uma ansiedade, porque... E você sabe uma coisa bacana, Thaís, que a gente vem acompanhando em todos os nossos podcasts, é que todos os profissionais que passam por aqui nos diversos temas, todos falam da questão da multifunção dos profissionais e das áreas, sabe? De que eu tenho que evitar olhar só para uma situação e achar que eu vou tratar só aquilo. Não, vamos chamar lá alguém para ver a minha alimentação, vamos chamar alguém para ver lá o meu lado, né, interno, a psicologia disso tudo, um exercício físico. Então, é o todo, né? É o cuidar de forma generalizada, né? E principalmente, né, claro, vou puxar a sardinha para o meu lado, pensando na saúde mental. A gente tem ainda muito cuidado com a saúde física. Se sente uma dor, você vai ao médico, né? Você toma um remédio, você procura ajuda, você faz um exame. Agora, às vezes, você está estressado, ansioso, e você fica relutando com aquilo. Não, vai passar, ou então não, é normal. E, às vezes, esquece de procurar ajuda, de ver que isso também é importante. E eu acho que a pandemia, né, ela trouxe algumas coisas assim que ficaram fortes, a gente vem achando assim, mas agora vai amenizar, e na verdade não se está amenizando, porque já se instalou ali quadros ou situações de pânico, de problema de voltar a socializar, ou coisas, né? Cada um também entende como esses processos vêm. Então as pessoas definitivamente precisam olhar para si, certo? Sim, por isso que a gente ajuda. Estuda muito hoje sobre a pós-pandemia, né? Na verdade, desde que começou a preocupação da área da saúde, sempre foi pensar no pós. Porque enquanto está acontecendo ali, às vezes as pessoas estão, né, dando um jeitinho, vai empurrando aqui, vai dando um jeito aqui. Agora, e o pós? O pós é sempre o pior. É sempre pior. E outra, nós tivemos que nos reinventar, né, mudar tanta coisa. E isso também gerou trauma, né? Porque foi tudo muito rápido. Perdeu-se muitas pessoas. E aí também veio, eu penso, né, um senso de urgência para outras tantas. Tipo, eu sei que a minha vida pode acabar muito mais rapidamente, por assim dizer. Eu posso ter que ficar longe das pessoas que eu amo e tudo mais. Então, e tudo evoluiu, né? Tecnologia. Essa ansiedade ficou ainda maior, não ficou? Ficou, com certeza. Nós estamos num momento em que os últimos anos foram os anos que mais se diagnosticaram pessoas com ansiedade. Ansiedade, né? E vocês, dentro dos consultórios, no dia a dia, devem perceber, assim, muito nisso, né? Muito visível. E não tem mais idade. Agora, desde uma criança até um idoso, normalmente. Crianças com problemas sociais, de convivência. Como que volta agora, né? Ficou tanto tempo longe. Exato. E tudo mais.
Thaís, como é bom falar sobre os cuidados e falar sobre coisas principalmente que nos tocam, porque eu tenho certeza que não só nós que estamos aqui na produção do podcast, mas as pessoas que nos escutam, todo mundo acaba se identificando com uma coisa ou outra. É bem o que você falou. É difícil e talvez a gente reluta aceitar que tem algo, mas não há como nós não termos ou não nos identificarmos em alguns momentos com sensações, certo? Sim. Deixa um recado para quem nos ouve, por favor. Bom, eu diria para as pessoas começarem a se observar mais, porque hoje a gente tem muita tendência a cuidar tanto dos outros, né? A querer que as pessoas estejam tão bem, nossa família, e às vezes a gente esquece de se olhar um pouquinho. E aí eu sempre vou buscar pelo equilíbrio, então é importante que você aprenda a se olhar, aprenda a entender o que você está sentindo, mas também que você aceite que tem algumas coisas que são suas, que tem alguns comportamentos que são seus, que tá tudo bem às vezes você errar, você não conseguir fazer tudo, entendendo que você é um ser humano. Sim. Então é sempre essa busca pelo equilíbrio mesmo, de que até que ponto isso que eu estou fazendo ou isso que eu estou sentindo me faz bem ou não me faz, é natural ou não é. Então é para as pessoas realmente ficarem atentas e cuidar realmente da saúde mental, porque sem ela a gente não consegue nada. Né? A gente nem levanta da cama porque a gente não tem vontade. E o físico sofre com isso. O físico, sim, com certeza, vem, ataca, né, naquilo que você faz mais frequentemente. E principalmente, né, entender que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem, né? Isso. A gente vem aprendendo bastante isso e trazendo muito essa situação. Pode parecer até clichê falar sobre isso, mas se a gente não se apega a algo também que a gente possa acreditar que vai ficar bem, que vai melhorar, é a mesma coisa que eu pensar que só sexta-feira é bom. Você não tem você não vai viver os outros dias, você vai só sobreviver e aí a sexta-feira é bum. E aí a vida fica chata, gente, fica chato, porque também ninguém quer estar perto de alguém que não acredita, né, que não faz a volta nas suas situações. Da forma que tiver que ser, no seu devido tempo. Quem faz os dias bons somos nós. Somos nós. O dia ser bom, ser melhor, somos nós. A gente tem que parar de terceirizar o nosso bem, né? Com certeza. Nós somos responsáveis por isso e pelos limites também, certo? De entender que nós temos esses limites. Ontem mesmo eu falava com um colega e a gente dizia assim, nós precisamos também repassar aos outros os limites, porque senão nós somos tão invencíveis, né? Tão poderosos. E aí só nós sabemos realmente onde isso pesa, mim, né? O maior aprendizado da pandemia foi que a gente pudesse entender como a gente não tem controle sobre nada. Que às vezes você está totalmente planejado, organizado e vem uma situação externa que muda tudo. Então, para mim, isso é o maior aprendizado, é o que eu mais tento levar hoje em dia. E acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar. Não é porque você não tem controle que você vai deixar a vida acontecer, sim. Mas você entender que você não tem controle sobre tudo e sobre aquilo que você tiver, faça o seu melhor. E aquilo que você não tiver, vai se organizar de alguma forma. E tá tudo bem. Thaís, gratidão por estar conosco, seja sempre bem-vinda. Você quer deixar o seu Instagram, alguma coisa, para quem tiver interesse em te conhecer um pouquinho mais? Claro, meu Instagram ele é @Thaís com H, Marcela Psi, PSI. Segue lá, Thaís. Gente, aqui da parte da Unimed Campo Grande, nos sigam nas redes sociais, continuem acompanhando o nosso podcast. Mais uma vez, gratidão, Thaís, nos vemos mais vezes, tá? Obrigada.